independente das dificuldades, independente das lutas, independente das tribulações, nós sabemos que coisa boa é servir ao Senhor. Aleluia! O crente que serve a Deus, que tem experiência com Deus, ele sabe que as lutas, que as dificuldades faz parte da vida do crente, faz parte da nossa trajetória, mas nós sabemos que um dia nós venceremos para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu te convido nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 29 e versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 29 e o versículo de número 4, nós estaremos lendo até o verso de número 7. Amém? Graças a Deus. Quero desde já agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, né? Agradecer aos nossos pastores, né? Todos que têm abrido esse espaço para que a gente possa estar ministrando a palavra do Senhor. E é como a pastora Helena disse, né? Que não deve olhar para o pregador, mas olhar para Jesus, né, irmãos? Porque nós não somos nada. Em quem é tudo na nossa vida é Jesus. Nós somos apenas um instrumento, nós somos apenas algo que Deus vai usar na face desta terra. E eu quero te dizer que você também é um instrumento de Deus. E saiba que você é alguém que Deus quer usar na face desta terra. Amém? Todos encontraram? Diga glória a Deus. Versículo de número 4, amados. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurais a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Podeis assentar? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu sei que há uma luta espiritual. Eu vinha lutando comigo mesmo para trazer esta mensagem. E eu quero dizer para os irmãos que não é fácil, né, irmãos? Quem disser que é fácil, eu acredito que não é fácil não, viu? A gente há uma luta muito grande, espiritual, irmãos. A gente sabe que, como Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra as forças da maldade, né? Que ela está lutando 24 horas contra as nossas vidas. E nós, que na nossa pequenez, nós muitas das vezes nós lutamos, e se a gente não estiver orando, buscando, a gente não consegue vencer, a gente não consegue, né, sobressair. Mas eu acredito que nesta noite, esta igreja, uma igreja de oração, uma igreja que está buscando a presença de Deus, uma igreja que está conectada com o céu, vai entender a mensagem do Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer transmitir ao nosso coração. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre a nação de Israel, a nação que foi levada cativo para a Babilônia, aonde eles ficaram por 70 anos, né, cativos, presos ali, sem poder sair daquele lugar, né? Então, essa nação, ela estava ali não por acaso, mas por um propósito, né? Pelo um propósito do próprio Deus, porque é Deus que ele faz o propósito, é Deus que constrói o propósito sobre as nossas vidas. E às vezes nós não entendemos, nós precisamos entender o trabalhar de Deus. E eu quero nesta noite, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder transmitir aquilo que o Senhor quer ao nosso coração. Amém?
Então, amados, eu quero trazer nesta noite como tema, ainda há esperança. Ainda há esperança. Quantos creem que ainda há esperança? Quantos têm esperança aqui nesta noite? Aleluia. Ainda há esperança. Nós precisamos entender que ainda há uma oportunidade, que ainda há uma chance, que ainda Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da igreja, Deus não desistiu do seu povo, porque Deus, ele não é aquele que pega e usa como descartável, pelo contrário, esse dia Deus me deu uma palavra no meu coração, e Deus dizia assim, que muitas das vezes nós chegamos na casa de Deus só o caco, quebrado, destruído, mas eu quero te dizer nesta noite, que Deus, ele é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo, aleluia, ele é o oleiro, e saiba nesta noite, que você está nas mãos do oleiro, então ele pega os cacos e torna a fazer um vaso novo, aleluia, Deus é especialista nisso, saiba disso nesta noite, então ainda há esperança, há momento em que parece que Deus está distante, não é verdade? Há momentos nas nossas vidas que nós achamos que Deus está distante, tudo está dando errado, não é verdade? E que o futuro acabou. Foi exatamente assim que o povo de Judá, o povo de Deus, se sentiu quando estava no cativeiro da Babilônia. Eles estavam se sentindo destruídos, estavam se sentindo abandonados, mas pelo contrário, não, eles estavam ali, como eu disse, pelo propósito. Eles estavam longe da sua terra, longe do tempo, longe da vida que tinham. Parecia que era o fim, irmãos. Parecia que Deus havia abandonado, né? Parecia que nunca mais haveria mudança de vida, haveria oportunidade para aquele povo. Mas Jeremias, capítulo 29, versículo primeiro em diante, Deus envia uma carta ao seu povo, dizendo uma mensagem surpreendente, né? A nação está lá na Babilônia, estão cativos, estão presos, mas Deus, ele olha com o seu olhar de misericórdia, e ele envia Jeremias, para que ele leve carta, para que ele mande carta àquele povo que estava aprisionado, aquele povo que estava cativo, e ele traz uma mensagem surpreendente, aleluia, uma palavra para a vida daquele povo, aleluia. E eu quero te dizer que quando muitas das vezes nós achamos que Deus não tem uma palavra, Deus traz uma palavra para os nossos corações, aleluia. Eu acredito que nesta noite estou aqui diante de pessoas que já tiveram experiência de momento difícil na sua vida, momento que estavam lá no fundo do poço e de repente Deus o trouxe uma mensagem para te levantar, aleluia, para falar ao teu coração, para que você possa se erguer diante dele, aleluia, porque Deus, ele não esqueceu os seus filhos, Deus ainda tem uma palavra para os nossos corações, e a mensagem de Deus é que a história não acabou, que o sofrimento não é permanente, e que Deus ainda tem planos, aleluia, Deus ainda tem planos sobre aqueles que servem a Ele. Se você é uma pessoa que serve a Deus, saiba nesta noite que Deus tem plano para a tua vida, Deus tem plano para a tua família, Deus tem plano para teu negócio, Deus tem plano para a tua casa, Deus tem plano para a tua família, aleluia, Deus ainda está no controle, bendito seja o nome do Senhor. Então a mensagem de Deus para aquela nação é que Deus ainda não acabou a história com aquele povo, aleluia. Que coisa maravilhosa, pastora, é quando a gente ouve uma palavra em momento que a gente está passando um momento de dificuldade e de repente Deus envia alguém para falar o nosso coração, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e este recado de Deus é para você também, irmão.
Deus também tem um recado de Deus para você também, para a sua família, para o seu ministério, para a sua história. Nós precisamos estar atentos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jeremias escreve esta carta aos judeus que estavam cativos na Babilônia? Porque muitos estavam desesperados. Aquele povo que estava lá na Babilônia, eles estavam desesperados, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Eles também, aleluia, eles estavam ali cativos. E eu quero dizer para os irmãos que nós não temos uma noção do que é estar cativo, estar preso, aprisionado, estar sobre um poder político e não poder sair das extremidades daquele país. Assim a nação estava, pela permissão de Deus. Era uma permissão do Senhor, não era por acaso. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eles também estavam acreditando nos falsos profetas. Havia um problema gravíssimo dentro daquele lugar, porque também, além deles estar desesperados, também tinha os falsos profetas, aqueles que prometiam palavras ou promessas fáceis. Eles prometiam, aleluia, libertação de imediata. Eles prometiam coisas fáceis para a nação. É bem verdade que nos dias que estamos vivendo também, há profetas que têm se levantado para tentar massagear o nosso ego, para tentar nos dizer palavras lindas, palavras bonitas, palavras que venham nos animar. Mas eu quero te dizer que a palavra que vem da parte de Deus não é aquilo que nós queremos ouvir, não é aquilo que nós queremos, aleluia, ouvir da parte de Deus, mas Deus, Ele traz uma palavra, aquilo que Ele quer de melhor para mim, para você, aleluia. Deus, quando Ele traz uma palavra para as nossas vidas, para a tua vida, Ele traz aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando. E eu não sei qual a tua necessidade nesta noite, eu não sei o que você está precisando, mas eu quero te dizer nesta noite, que existe alguém que conhece, que existe alguém que sabe o que você está passando, a luta que você está enfrentando, as dificuldades que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa, Ele sabe de tudo isso, e Ele vai no momento certo agir com a coisa certa para a tua vida, e tu verás que Deus é nos céus e na terra, e Ele está no controle da tua vida, aleluia. Então, irmãos, esse problema dos falsos profetas, que estava lá no meio, é profetizando mentiras, profetizando uma libertação de imediata, aleluia. Então Deus fala através de Jeremias, aleluia, e a palavra de Deus através de Jeremias para o povo capítulo 29, versículo 5 ao 7, casar, plantar, construir, prosperar, mesmo em terra estranha. Essa é a palavra de Deus para aquela nação. E aí talvez você me diga assim, mas por que Deus está trazendo esta palavra para aquela nação que está querendo se livrar daquele lugar? Aquela nação, a coisa que eles queriam era sair daquele lugar, porque estar na Babilônia não é estar num lugar agradável. Estar na Babilônia é estar em uma terra que não é a sua terra. Mas então Deus, Ele traz uma palavra através de Jeremias, e Ele diz que vocês construam casas, que vocês plantem, que vocês construam, que vocês prosperem. Essa é a palavra de Deus. Como é que Deus pode trazer uma palavra em meio ao caos, ao momento de tantas dificuldades, em estar entre os inimigos, e Deus dizer que vocês construam casas, que vocês continuem a prosperar, que vocês continuem a viver uma vida normal, aleluia. Como que nós podemos imaginar isso, irmãos? Aleluia. Mas Deus tem essa palavra para aquela nação, porque era a palavra que eles precisavam ouvir, porque aquele povo estava desanimado.
Aquele povo estava desesperado. Eles queriam se livrar dali. Aleluia. E uma coisa há de convir nesta noite, é que eles também estavam muito sensíveis. E alguém que muitas das vezes está muito sensível, ele aceita qualquer coisa que vem por aí. Palavras fáceis, palavras agradáveis, não é verdade? Tem hora que a gente está tão sensível, tem hora que a gente está tão propenso para isso, que quando alguém chega e diz uma palavra, a gente se derrete, a gente chora, a gente se derrama, mas a gente não consegue analisar e entender se esta palavra é da parte de Deus ou se é da parte do adversário, porque nem tudo que parece que é de Deus, nem tudo que parece que tem aparência de santo, de santidade, de coisas celestiais, das coisas de Deus, muitas das vezes não é. Aleluia. Mas o Senhor, Ele diz estas palavras para a sua nação: vocês precisam continuar vivendo, vocês precisam continuar fazendo o que vocês estavam fazendo, aleluia, porque eu tenho uma promessa para a vida de vocês, eu tenho um futuro para a vida de vocês, aleluia, porque nós não conseguimos, irmão, entender o que Deus tem preparado, nós não conseguimos dimensionar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, e nós ficamos na mesmice, achando que Deus não está nem aí. Não, pelo contrário, saiba nesta noite que Deus, Ele se importa com a tua vida, Ele se importa, aleluia, com a tua família, Deus se importa com a tua situação, sim, aleluia. Talvez você tenha pensado que Deus tenha te esquecido, talvez você tenha pensado que Deus não está nem aí para o teu problema. Pelo contrário, Deus está vendo, Deus está observando, Deus sabe da tua vida, Ele sabe dos teus momentos, mas Ele também sabe que você precisa se chegar a Ele, porque se não haver uma busca incessante, uma aproximação de Deus, nós não vamos entender o trabalhar do Senhor. Mas quando nós temos a aproximação de Deus, e quanto mais as lutas vêm, nós entendemos, é Deus que está trabalhando, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está abrindo esta porta, é Deus que está trabalhando naquilo que nós não podemos ver, aleluia. Tem pessoas, irmão, que estão achando que servir a Deus é algo divertido, que nós estamos aqui para passar um tempo, que nós estamos aqui brincando de ser crente. Enquanto muitos estão brincando de ser crente, o diabo está dizendo, é isso mesmo, continua assim, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus, Ele está no controle das nossas vidas, e nós precisamos abrir a nossa atenção para isso nesta noite. Deus também manda o povo rejeitar as falsas esperanças, irmãos. Olha a preocupação de Deus. Deus, Ele manda construir, Deus manda eles prosperar, mas Deus também, Ele manda o povo rejeitar. Sabe o que é isso? É quando alguém que vier diante de você, com palavras falsas, com palavras que não vêm do céu, diante de você, você diz, não aceito. Está repreendido em nome do Senhor. Aleluia. Quem já recebeu um falso profeta muitas das vezes? Eu já tive experiência, irmão. E a gente tem que ter o discernimento para entender quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque tem muitos que parecem que é de Deus, mas não é. E aí eu te pergunto nesta noite, como é que nós podemos ter esse discernimento? É através da palavra de Deus, é através do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos entender o que é de Deus e o que não é de Deus, quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Mas eu acredito nesta noite que Deus está neste lugar, aleluia, contemplando a tua vida, e Ele trouxe esta palavra para falar ao teu coração aquilo que Ele precisa falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, mas por que Deus, Ele manda o povo rejeitar as falsas esperanças, irmão? Porque os falsos profetas só diziam tudo que vai ser rápido. Os falsos profetas é assim. Ele diz que a coisa vai ser muito rápida.
que a bênção vai chegar rápida, que a vitória vai chegar rápida, que você vai sair desse problema rápido. E às vezes nós não entendemos. E a gente já começa a glorificar. A gente começa a saltar de uma perna. Tem pessoas que quando alguém chega e começa a profetizar, ele já começa a saltar. Ele nem para ouvir se é Deus mesmo que está falando. É lamentável, irmão, os dias que estamos vivendo. Porque muitos não estão dando crédito mais à palavra de Deus. Estão dando crédito aos falsos profetas. Mas eu tenho uma notícia nesta noite. Aleluia, para a tua vida. Deus, Ele manda que nós possamos rejeitar essas falsas esperanças. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus diz ainda, não haverá um tempo determinado. Não. Deus não está dizendo, olha, vocês foram parar aí na Babilônia e de imediato eu vou tirar vocês. Não, pelo contrário. Deus, Ele não está determinando o tempo. Aleluia. Mas a promessa de Deus é que, depois dos 70 anos, Deus o traria de volta para Jerusalém. Aleluia. Deus o traria de volta para a sua casa. Deus traria de volta para a sua terra. Deus traria de volta, aleluia, para a sua família. Deus traria de volta para onde você vivia bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no versículo 11, eu quero ler com os irmãos, versículo de número 11, que ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Os pensamentos, o Senhor está dizendo, eu sei os pensamentos a respeito de vocês. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E aí eu te pergunto nesta noite, você sabe qual é o pensamento que Deus tem para conosco? O que que Deus pensa de nós? O que Deus pensa da igreja? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? O que é que Deus está pensando sobre mim? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Ele sabe. Aleluia. Aí ele diz, pensamento de quê? De paz. Pensamento de paz. Deus tem pensamento sobre você de paz. Deus é o mais interessado na tua felicidade. Deus é o mais interessado que você tenha paz. Talvez você está vivendo uma vida conturbada e dizendo, Deus, será que o Senhor está me vendo? Não. Pelo contrário, Deus se importa contigo. Deus está interessado que você viva em paz. Deus está preocupado que você viva bem. Que você viva bem com a tua família, com a tua casa, com todos. Aleluia. O livro de Hebreus diz que devemos seguir a paz com toda e a santificação. Aleluia. Nós precisamos viver bem, mas diante da presença do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. A hora foi embora, né, irmão? Tenho algo para te dizer nesta noite, meu querido. Algo importante. A esperança de Deus não depende do lugar. Sim ou não? Não depende do lugar onde estamos. Não depende. A nossa esperança não depende da onde nós estamos. Mas a esperança depende de quem? De Deus. Deus está dizendo, eu posso fazer você prosperar até na Babilônia. Sabe o que significa isso? Até aonde você acha que Deus não vai fazer você prosperar, até onde você acha que Deus não vai te abençoar, Deus diz, eu vou te abençoar, é lá. É lá dentro daquele problema que eu vou te dar a vitória. É naquele problema que eu vou te dar a saída para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele está dizendo que eu posso fazer você prosperar. Quantos querem prosperar na presença de Deus? Quantos querem prosperar? Aleluia. Muitas das vezes esperamos estes lugares certos, irmão. É o que a gente espera, no momento certo para Deus agir. A gente fica esperando o momento certo para Deus agir, o lugar certo para Deus agir. Aleluia.
E eu tenho uma notícia do céu nesta noite para te dizer. Sabe qual é? Deus não depende de cenário. Porque tem pessoas que estão esperando um melhor cenário. Deus está esperando o melhor lugar para Deus agir. É como a pastora falou aqui no início. Não é porque tem poucas pessoas que Deus não vai agir, que Deus não vai trabalhar. Não, pelo contrário. Às vezes, nem sempre na multidão Deus vai agir. Deus vai agir no particular. Deus vai trabalhar no particular na tua vida. Oh, aleluia. Deus, Ele quer te abençoar nesta noite, Ele quer agir na tua vida, independente do cenário, independente do lugar. Deus quer trabalhar na tua vida, meu querido, não depende, aleluia, saiba nesta noite que não depende do lugar, do cenário, não, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quer ver um exemplo aqui? José, filho de Jacó, aleluia, Deus fez ele prosperar na prisão. Foi lá na prisão Deus fez prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus também fez Daniel prosperar na Babilônia. Na Babilônia Deus fez Daniel prosperar. Deus também fez Elias prosperar no deserto. Então não há cenário. Não aconteça o que acontecer, se Deus ele tem uma promessa na tua vida, Ele vai te abençoar, não importa, se você está na prisão, se você está no deserto, se você está na Babilônia, Deus ele vai trazer a vitória para a tua vida. Mas o que Deus quer de nós? Deus quer obediência, Deus quer, aleluia, perseverança na sua presença, aleluia, porque muitas das vezes nós queremos as bênçãos de Deus, queremos a vitória, mas nós somos desobedientes. Nós não temos compromisso com Deus, nós só temos aparência, mas o exterior está longe do Senhor. Mas Deus nos convida nesta noite a oferecer a Ele uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, o louvor que vem de dentro, a adoração que vem de dentro. Faça como Davi, aleluia. Davi ele pecou contra Deus, mas ele rasgou o seu coração diante do Senhor, e Deus renovou a vida dele, Deus transformou a vida dele. A vida de Davi não foi a mesma, aleluia, porque Deus o transformara. E se você entrou aqui nesta noite, Deus também quer fazer isso na sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele também vai fazer você prosperar no deserto. É preciso, aleluia, nós entendermos isso, irmão. A esperança de Deus chega onde você está, não onde você gostaria de estar. Aleluia, a esperança de Deus. Nem tudo precisa mudar ao seu redor, mas Deus começa a agir em você. Aleluia, vou parar por aqui. Deus começa a agir em você, independente de onde você esteja. E eu quero te dizer que nesta noite, você está no lugar certo, você está na hora certa, no momento certo. Aleluia. Deus quer nesta noite trabalhar na tua vida, assim como Deus trabalhou na vida daquela nação, que estava lá na Babilônia, desanimado, queriam todos desistir, mas Deus está dizendo, vocês devem continuar, porque as minhas promessas há de vir, as minhas promessas vai chegar no tempo certo. E é certo que a Bíblia diz que depois que passou 70 anos daquele cativeiro, a vida daquela nação, aleluia, não foi a mesma, porque Deus levou aquele povo, aquele lugar, não para destruí-lo, não para acabá-lo de vez, mas Deus levou aquela nação para aquele lugar, porque Deus queria corrigi-lo, Deus queria moldá-lo, Deus queria trabalhar na vida deles, para que eles pudessem ser uns verdadeiros adoradores, uns verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus. Então neste deserto que você está passando, Deus está permitindo, porque Ele quer moldar a tua vida, Deus quer trabalhar na tua vida, e mudar a tua história, e mostrar na tua vida, que Ele é o Deus que transforma, que é o Deus que trabalha naquilo que nós não achamos que Deus trabalha. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus, oh aleluia, aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei qual a palavra que você queria ouvir,
Mas saiba de uma coisa: Deus, Ele sabe como trabalhar. Aleluia. Talvez se entrou uma pessoa aqui que precisava ouvir esta palavra, tenha certeza que Deus o trouxe nesta noite para falar contigo. Aleluia. Ainda há esperança. Não perca a esperança, meu irmão. Não desista do propósito de Deus. Não desista dos projetos de Deus na tua vida, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir no momento certo. Você precisa acreditar. Você precisa erguer a tua cabeça. Não faça como aquela nação. Eles estavam tristes, desanimados. Mas quando Deus trouxe aquela palavra, eles se ergueram. Porque Deus, Ele traz, aleluia, o consolo, o alívio para os nossos corações. Amém? Vamos orar neste momento. Grandíssimo Deus, maravilhoso Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. A tua palavra foi pregada em poucos minutos. Mas nós sabemos, Pai, que foi o suficiente para que o Senhor falasse ao nosso coração. E neste momento, Pai, nós oramos em favor dos teus filhos. Meu Deus querido, esta palavra é que vem do alto. Esta palavra que o Senhor trouxe à tua nação, também o Senhor traz nos dias atuais. Que ainda há esperança para aqueles que acreditam, que ainda há esperança para aqueles que confiam, que ainda há esperança para aqueles que creem na tua palavra, e que nesta noite está o teu povo que acredita, que confia, que espera. Senhor, alimenta o seu coração, sustenta os teus filhos, Pai, para que eles possam continuar acreditando, esperando no Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, traz a vitória para a tua igreja, a esperança que está viva no coração dos teus filhos. Traz a solução, entra nesta causa, entra neste problema, Pai, para que o Senhor venha, Deus, trazer a vitória para os teus filhos, e eles possam ser abençoados nesta noite, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Receba nesta noite esta palavra, receba esta unção nesta noite sobre a tua vida, pois o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a tua vida nesta noite. Eu creio, para a glória do nome do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está na casa, queridos.